Olá a todos, você está no Prova Final, um programa realizado na TV Justiça em parceria com a rede LFG de ensino. O meu nome é Alessandro Spielborges, a minha matéria é Direito Tributário. Não se esqueça que o nosso programa é dividido em 3 blocos, sendo que o primeiro bloco é o tema do dia, onde eu tratarei a respeito do ICMS, o Imposto de Competência dos Estados. No segundo bloco, nós temos o Pergunte ao Professor, onde eu tenho a oportunidade de ouvir dúvidas dos nossos alunos pelo país afora e solucioná-las, inclusive. E nosso terceiro bloco, nós estaremos diante do X da questão, onde eu analisarei questões anteriores dos exames de ordem. Fique aqui comigo para você descobrir um pouquinho mais a respeito do ICMS e saber, inclusive, que quando você vai comprar qualquer tipo de mercadoria, mais do que a mercadoria, você está levando, inclusive, o imposto a ser recolhido. Fique comigo no nosso próximo bloco, tema do dia. Então, voltamos no nosso primeiro bloco, tema do dia. Como falei para vocês, o tema do dia de hoje é um imposto muito interessante, o ICMS. Lembra que o ICMS é um imposto de competência não só dos Estados-membros, mas inclusive do Distrito Federal. Aliás, entre os impostos dos Estados e do Distrito Federal, é justamente o ICMS que tem um objetivo estritamente arrecadatório, especialmente arrecadatório. Embora é verdade que entre todos os impostos, o ICMS, no caso dos estados, ele se destaca porque ele é o que traz o maior produto da arrecadação. Quando eu disse que o ICMS ele tem um objetivo estritamente arrecadatório, por um lado é verdade, mas por outro lado ele, de certa forma, em alguns aspectos, pode ser utilizado num sentido de estimular ou desestimular algum tipo de atividade. Entretanto, mais uma vez, para ficar bem fácil, para ficar bem claro de se entender, o ICMS, o principal objetivo dele, ainda assim, é um objetivo arrecadatório. O que significa dizer, então, que se perguntarem para você, o ICMS é um imposto que se classifica, ou se qualifica como um imposto tipicamente fiscal. Vamos passar, então, a analisar alguns aspectos interessantes a respeito desse imposto, que tem como principal fato gerador a circulação de mercadoria. Quem não se lembra, na verdade, do antigo ICM? Antes, nós tínhamos um imposto que era o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, bem, o ICM. Entretanto, hoje, a nossa Constituição Federal usa uma sigla um pouquinho diferente. Ela trata do ICMS. E o que significa ICMS? Continua incidindo sobre a circulação de mercadoria, ou sobre operações que envolvam a circulação de mercadoria? Continua sem dúvida nenhuma. Mas e esse S aí? O ICMS. O S significa dizer que esse imposto incidirá inclusive sobre serviços. Mas que tipo de serviços sobre os quais o ICMS pode recair? O S significa dizer que esse imposto pode ser exigido sobre os serviços de comunicação, serviço de transporte interestadual e serviço de transporte intermunicipal. Vou repetir. O S significa dizer que esse imposto recai sobre serviço de comunicação, serviço de transporte interestadual, serviço de transporte intermunicipal. Portanto, a gente percebe, e ficou bem claro, que é verdade, o principal fato gerador do ICMS, ou se você preferir, a principal hipótese de incidência do ICMS é a circulação de mercadoria. Por outro lado, esse imposto pode sim recair sobre a prestação de serviços, serviços como de comunicação, transporte interestadual e transporte intermunicipal. Além disso, você não se esqueça que o ICMS ele poderá também incidir numa operação de importação. O ICMS incide também numa operação de importação,
E também existe a possibilidade do ICMS incidir sobre outros serviços, que não sejam esses que eu falei, sobre outros serviços, desde que sejam serviços acompanhados de mercadoria. Ok? Portanto, é interessante a gente notar que o ICMS ele acaba se destacando pela circulação de mercadoria, mas existem várias outras hipóteses de incidência desse imposto, como a comunicação, transporte interestadual, intermunicipal, a importação e até mesmo outros serviços, desde que acompanhados de mercadorias. Vamos dar uma analisada então nesses fatos geradores todos. Primeiro, circulação de mercadoria. Quando você pensa em circular mercadoria, o que isso significa dizer? Divide, na verdade, ou divida esse fato gerador em um verbo e um complemento. Assim, verbo e complemento. Circular mercadoria. O que a Constituição Federal quis dizer com circulação? A circulação aqui, talvez, num primeiro momento, dê a entender que seja uma mera transferência, uma circulação seja um mero deslocamento dessa mercadoria. Mas será que é isso que a Constituição Federal quer tributar? Será que é um mero deslocamento de mercadoria, havendo apenas o deslocamento de uma mercadoria, sobre esse tipo de situação incidirá um imposto? Naturalmente que não. Quando a Constituição Federal informou a respeito de circulação, ela diz respeito, na verdade, à circulação jurídica. Circulação jurídica essa que enseja a transferência de titularidade. Portanto, circulação não é mero deslocamento. Ela tem que exigir, ela necessita da transferência de titularidade. A mercadoria está, na verdade, nas minhas mãos, e aí, quando eu vendo essa mercadoria, ela é transferida para a titularidade de uma outra pessoa. É interessante até lembrar, nesse ponto, que a gente tem uma súmula curiosa do Superior Tribunal de Justiça, é a súmula 166, portanto, do STJ. Quer marcar? Pode marcar aí, eu vou repetir, súmula 166 do STJ. De acordo com essa súmula, mercadorias transmitidas, ou na verdade, circuladas entre estabelecimentos de uma mesma empresa, não estarão sujeitos à incidência do ICMS. Opa, peraí, como é que história é essa? Eu vou repetir. De acordo com a súmula 166 do STJ, mercadoria deslocada, circulada entre estabelecimentos de uma mesma empresa não estão sujeitas à incidência do ICMS. Esse é um entendimento interessante do nosso Superior Tribunal de Justiça, embora seja verdade que na lei complementar do ICMS, na lei complementar 8796, nessa legislação complementar, para ser exato, no artigo 12, nesse dispositivo, ele fala exatamente ao contrário. Esse dispositivo, então, ele trata no seguinte sentido, de que se houver deslocamento ou circulação de mercadoria, ainda que se trate de estabelecimentos de uma mesma empresa, de acordo com a lei, haveria incidência do ICMS. Mas a súmula que eu mostrei para vocês, ela fala exatamente o contrário. Então é interessante fazer esse tipo de análise, a legislação dispõe de uma certa maneira e a jurisprudência entende de maneira controversa, portanto. Ok? Além do termo, além do verbo circular, que a gente acabou de analisar ainda de uma maneira mais breve, e mercadoria? O que significa mercadoria? Bom, mercadoria, se a gente fosse buscar esse conceito lá no Código Comercial, no artigo 191 do Código Comercial, você ia descobrir que mercadoria nada mais é do que um bem móvel destinado ao comércio. Verdade. Mercadoria, portanto, é um bem móvel destinado ao comércio. Entretanto, esse artigo 191 ele foi revogado. Ele já não dispõe mais a respeito de mercadoria. Mas isso não significa dizer que o conceito de mercadoria